Olá a todas e todos. Obrigada por estarem a ouvir A Boa Deusa, um podcast sobre a mulher, a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal, a literatura, as emoções, a política e a sociedade. Eu sou Ana Moraes de Figueiredo e vou ler-vos o texto de Rodolfo Miguel de Figueiredo. Reflexões astrológicas. Lua nova em Sagitário, de 23 de novembro de 2022. Disponível no blog e redes sociais do autor. A lua nova de novembro ocorre no signo de Sagitário, com Leão a marcar a hora para o tema de Lisboa, e assim na 5, no lugar da boa fortuna HTTQ, no decanato de Mercúrio, nos termos de Júpiter e na monomoira de Marte. A cisígia dá-se desta forma abaixo do horizonte, e cerca de 3 horas e meia após o pôr do sol. O Sol encontra-se, pois, desfavorecido por estar fora do seu próprio segmento de luz, Aeresis, e abaixo do horizonte. Já a Lua colhe as bênçãos da noite, embora esteja num signo masculino. Recupera-se também aqui o elemento fogo, ausente no tema do eclipse lunar e que reforça a força do intelecto. Consequentemente, a luz da cisígia, agora num signo de fogo, encontra-se sobre a Terra, no útero de Gaia. O olhar fixa-se então em Marte, como luz ascendente, e em Júpiter e Saturno, como luzes que descendem. Urano é a luz mais alta e Neptuno ladeia Júpiter na sua queda. Porém, à hora do encontro dos luminares, todos estes planetas, com exceção de Saturno, que se encontra conjunto ao ponto do ocaso, se encontram retrógrados. Júpiter ficará direto cerca de 5 minutos após a cisígia. Esta retrogradação no hemisfério superior do tema é particularmente significativa. Saturno desaparece no horizonte e Marte, Urano, Júpiter e Neptuno iludem o olhar com o seu movimento de retorno. Esta ilusão do movimento consagra a sua impotência, a negação da potencialidade. O movimento volta a si mesmo, anulando o potencial de ação. É um solipsismo e um ensimismamento radical. No entanto, como o movimento se estende no espaço e no tempo, esta negação tem uma temporalidade restrita. A anulação do ato e o retorno a si têm um fim. A questão que se coloca é saber se o período de ensimismamento produziu uma finalidade, um propósito que emerge de si mesmo e se torna ação. Uma lua nova em Sagitário obriga de um outro modo a refletir sobre este signo de passagem entre o animal e o humano. Se pensarmos no sistema tópico de casas, tal como foi primeiramente descrito no século I da Era Comum por Trácilo no Pinax, e segundo a ordem vernal, Sagitário ocupa então a 9 o lugar de Deus. Já se olharmos para o mesmo sistema, mas segundo a ordem do tema mundi, o arqueiro ocupa a 6 o lugar da má fortuna, e é o outro signo regido por Júpiter, Peixes, que ocupa a 9 o lugar de Deus. Este aspecto firma um sentido profundo, pois obriga, por um lado, a recuperar o potencial significativo do tema mundi e, por outro, coloca o valor conceitual de Sagitário para além da sabedoria, frisando, todavia, a mediação entre a luz e a sombra, entre o divino e o humano, entre o humano e o animal. Se o eixo matriz do horizonte for desta forma o de Caranguejo Capricórnio, tal descreve o tema mundi e, seguindo a herança dos mistérios de Mitra, então o eixo da pós-ascensão e do pós-declínio, daqueles que se seguem ao orto e ao acaso, é o de Gêmeos Sagitário. Curiosamente ou não, estes são os únicos signos duais de natureza diversa. Peixes apresenta 2 animais ou 2 deuses de natureza similar. Gêmeos, segundo o mito de Pólux e Castor, apresentam um ser de natureza divina ou semidivina e outro de natureza humana. Já Sagitário indica um ser que é parte humano e parte animal. Sagitário é tradicionalmente associado ao Centauro, e se este for Quirón, o seu pai será Cronos Saturno, o regente do signo que no tema mundi está no ocaso. Porém, os centauros não utilizavam o arco e a flecha, o que leva Pseudo-Eratóstenes a dizer que este será Croto, o sátiro filho de Pan e Eufeme. Acerca deste tema, consulte-se o livro de Rodolfo Miguel de Figueiredo, Fragmentos Astrológicos.
Neste caso, Pan relaciona-se com o caráter telúrico de Hermes Mercúrio, regente de Gêmeos. Por outro lado, a relação de Croto com as musas aponta para a Nove, o lugar de Sagitário na ordem vernal. Ora, é o elemento de passagem entre o animal e o humano que sobressai neste novilúnio. Podemos, no entanto, congregar todas estas referências na mediação que a sabedoria eleva entre as trevas e a luz, ou seja, a sabedoria funda o humano e aquele que a rejeita está mais próximo da bestialidade do que da humanidade. A lua nova de Sagitário na 5, no lugar da boa fortuna, faz desta sabedoria uma promotora da abundância e torna-a como elemento de passagem, finalidade e destino. E se pensarmos bem, vemos sem sombra de dúvida o quanto o mundo precisa de uma refundação segundo a sabedoria. Porém, a sabedoria exige esforço, e para se tornar a fonte da abundância é necessária uma rejeição, a negação que anteriormente falávamos da superficialidade. Marte em Gêmeos opondo-se à Cisígia e como grande maléfico do tema, aquele que se encontra no seu segmento de luz e acima do horizonte, firma-se na liquidez da palavra, na mediação distorcida das falsas narrativas e na viagem pela dualidade. No caminho da luz que avança pelo submundo, é o Sol que caminha na dianteira, seguido pela Lua, por Vênus e por Mercúrio, duas estrelas do entardecer que assumem um caráter feminino, imaginativo e intuitivo. Existe, pois, nesta senda noturna uma ação criativa, um ato inaugural que acorda no raiar da aurora. Este é o novilúnio, em que condição de espera da virtude da paciência e da tolerância estará exacerbada. É um momento precioso e único em que o arqueiro espera pelo destino da seta lançada. Pelo caminho a seta cruzará o lugar mais profundo do submundo, o fundo do céu, e a cauda da Draconis, lançando-se no destino e na morte, na destruição de si mesma. Júpiter e Neptuno em Peixes trazem nesta lua nova, até pelo fim anunciado da retrogradação de Júpiter e pela quadratura a Cisígia e a Vênus e Mercúrio, a passagem entre a dúvida e a esperança, ou a assunção da fé como a outra via do caminho da verdade. Pistis Sofia, a deusa da gnose milenar, carrega assim como anúncio de concórdia essa união entre a dádiva de Sagitário e a dádiva de Peixes. No entanto, a concórdia entre a sabedoria e a fé exige um esforço. É o salto para o abismo, o precipitar-se do alto da montanha. A quadratura dos benéficos, Júpiter e Vênus, indica este labor do bem que não anula a sua condição, mas frisa a necessidade de cuidado e diligência. Crisipo de Solos diz-nos que a justiça existe por natureza e não por convenção. Os sextis de Júpiter e Neptuno em Peixes, a Urano e a Caput Draconis em Touro e a Plutão em Capricórnio reforçam a qualidade primordial da justiça, o seu enraizamento na realidade. Naturalmente, quando se fala de justiça como condição natural, é impossível não relacionar este espírito de Júpiter com o tempo e a necessidade, os atributos primordiais de Saturno. Estes aspectos anunciados inscrevem na liberdade a justiça e a necessidade. É, portanto, o livre aquele que cumpre, que realiza o seu destino. Existe, no entanto, e aliás, como sempre, uma resistência patriarcal, mesmo daqueles que não se anunciam como prelados de valores misóginos e androcêntricos. A quadratura de Marte em Gêmeos a Júpiter e Neptuno em Peixes e a oposição a Vênus em Sagitário cria, por um lado, uma tensão com ambos os benéficos, Vênus e Júpiter, e, por outro, um conflito com o princípio do amor, Vênus, e com a sua exaltação, Neptuno, expressões do sagrado feminino. A força disruptiva de Marte em Gêmeos, agora em retrogradação, corrompe o elemento mitológico de passagem entre o humano e o divino, que o signo mutável de ar nos propõe, apresentando-nos a ruína inevitável da influência de certos valores sobre o pensamento e os conceitos, sobre a palavra e o discurso. A lua nova de Sagitário é a seta incandescente que ora alumia o céu estrelado, ora cai e incendeia. O fogo da sabedoria tem de facto um potencial natural de iluminar a humanidade, mas reserva também para si, tal como a lição do estoicismo antigo nos anuncia, o poder de conflagrar o mundo para o renovar ou o destruir.
O dragão da lua, após o fim da segunda época anual de eclipses, fortalece agora o seu sentido profundo. Fernando Pessoa definiu a Caput Draconis afirmando que é o escudo abstrato do destino. Na cabeça do dragão da lua, a necessidade torna-se o fogo, que por ele lançado ilumina a realidade. Já a cauda chicoteia o real com o peso do destino, da retribuição. Este animal mítico é, na verdade, o derradeiro guardião do sagrado feminino da deusa da lua. A relação de Júpiter em Peixe, sextil e trígono, e Saturno em Aquário, quadratura, bem como de Urano de Touro, conjunção e oposição, de Neptuno em Peixes, sextil e trígono, e de Plutão em Capricórnio, sextil e trígono, ao dragão da Lua no eixo Touro-Escorpião, determina deste modo a força da roda da fortuna sobre a realidade e sobre o humano. Na continuidade da mensagem do dragão da Lua, surge Saturno, tanto por estar fora do seu segmento de luz como pela posição crepuscular. Este une-se em sextil ao Sol, à Lua, a Vênus e a Mercúrio, dando ao peso da necessidade sobre a sabedoria uma qualidade significativa, ou seja, o propósito da deusa Sofia, do sagrado feminino e da era do Espírito Santo como rosto feminino da Trindade, torna-se cada vez mais claro. A humanidade só poderá ser uma unidade coletiva se o número agregador for o da grande deusa. A passagem de Saturno em 2023 de Aquário para Peixes, de um signo masculino para um feminino, cria essa ponte de sentido entre a humanidade e a totalidade. Pode subscrever o podcast da Boa Deusa no Spotify, iTunes ou na sua aplicação de podcast. Até uma próxima. Bem-aja a todas e todos.